Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Oi pessoal, boa noite a todos vocês. É com muito amor, com muita satisfação que damos início a mais um Evangelho no Lar. Eu sou a Janete, como vocês já sabem, eu estou aqui com o Júnior e juntos então vamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior. Antes de dar início, a gente gostaria muito de agradecer, mas agradecer de coração pelo carinho, pelo amor que vocês passam pra gente através dos comentários ali no YouTube. Quero dizer que a gente está na mesma sintonia e que isso é muito importante. É muito importante essa corrente do bem e é muito importante saber que vocês estão e continuarão com a gente. Um grande abraço, um grande carinho nosso para vocês. Para quem nos escuta pela primeira vez, o Evangelho no Lar é feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário, em família ou individualmente. O importante é que a gente entre em sintonia com Deus. Esse Evangelho, claro, que é um Evangelho online, mas se vocês preferirem, vocês podem estar fazendo a qualquer dia da semana, não tem problema. E quando achar necessário, ele está gravado no YouTube, então vocês podem escutar. Tenho junto aos computadores ou celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, um copo com água ou uma garrafa d'água para que ela possa ser fluída pelos bons espíritos. Então vocês vão poder tomar essa água durante a semana, aos pouquinhos, sabendo que dentro dessa água contém os remedinhos necessários para os nossos males. Que a espiritualidade maior está agindo em nosso benefício, colocando ali tudo que a gente precisa. Senhor, pedimos a Tua presença e a presença dos bons espíritos, que as nossas casas se encham de amor e harmonia e que possamos estar na mesma sintonia vibratória, uma sintonia de paz, de amor e de encontro com Jesus. Que aquilo que for lido hoje seja entendido por todos nós e que possamos seguir durante nossos dias numa caminhada firme, com uma postura e conduta de vibrações positivas. Em nome de Deus, vamos dar início ao nosso Evangelho. Que assim seja. Dando continuidade à nossa leitura, eu estou lendo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. É uma nova edição, moderna e de fácil leitura. O capítulo então é o 27, item 18 e 19. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Item 18. Os espíritos sofredores pedem preces, pois elas lhes são proveitosas. Quando percebem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Além disso, a prece tem sobre eles uma ação direta. Reanima-lhe a coragem, estimula neles o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação dos erros que cometeram e pode ajudar a desviar o pensamento do mal. Consulte o Céu e o Inferno, segunda parte, exemplos. Item 19. Existem pessoas que não admitem a prece pelos mortos, porque para elas a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas. Em ambos os casos, a prece seria inútil. Sem discutir o valor dessa crença, vamos admitir por um instante
a existência dos sofrimentos eternos e imperdoáveis, e que nossas preces sejam impotentes para pôr um fim a essa situação. Ainda assim, seria lógico, caridoso e cristão não orar pelos condenados? Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não seriam para eles uma demonstração de piedade que poderiam suavizar os seus sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado à prisão perpétua, mesmo que não se tenha nenhuma esperança de obter para ele o perdão, é proibido a uma pessoa caridosa ir aliviar o seu sofrimento? Quando alguém sofre de um mal incurável e não existindo para ele nenhuma esperança, deve-se abandoná-lo sem nenhum alívio? Lembre-se que entre os condenados podem estar uma pessoa que tenha sido querida a vocês, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e só porque julgam que essas criaturas não pode ser perdoada, por acaso recusariam a ela um copo de água por matar a sua sede? Um remédio para curar as suas feridas? Não fariam por ela o mesmo que a um prisioneiro? Não lhe dariam uma prova de amor, uma consolação? Pois bem, ao negarem a ela tudo isso, certamente não estariam sendo cristãos. Uma crença que endurece o coração não pode estar unida a um Deus que coloca como primeiro de todos os deveres, o amor ao próximo. Negar a eternidade das penas não significa que não existam penalidades temporárias, porque é impossível que Deus, na sua justiça, confunda o bem com o mal. Portanto, negar a eficiência da prece seria o mesmo que negar a eficiência da consolação, dos encorajamentos e dos bons conselhos. Seria negar a força que se recebe da assistência moral daqueles que nos querem bem. Boa noite. Bom, sobre esse item, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, nós podemos enxergar ali, não olhando pelo lado da visão espírita, na nossa visão pseudocientífica, a morte não existe, ela vai dar uma continuidade. Mas isso é muito frio. A nossa visão ela é muito fria. E todos nós sabemos que a vida não é assim, tão fria. Pelo contrário, ela é muito calorosa, ela é muito quente. Sofremos sim, qualquer um sofre. A perda de um ente querido, ou nos sensibilizamos pela partida de alguém, Vamos usar essa palavra, a partida, o retorno ao lar de alguém. O texto é dividido em duas partes, Prece pelos mortos e prece pelos espíritos sofredores. Vamos começar pelos espíritos sofredores. É muito triste, mas é uma realidade, a gente observar, que a violência faz parte do dia a dia do nosso país, mas não só do nosso país, do planeta inteiro. Eis que estamos num planeta de provas e expiações, e eis que estamos constantemente sendo testados em nossa atitude e nosso comportamento. É claro que se nós formos pessoas acostumadas a receber tudo em mãos, a gente não entende o consolo e o aprendizado de perder alguma coisa. Por exemplo, da frustração, A palavra mais exata, a gente não entende o aprendizado, o ensino da frustração. A frustração nos ensina que a gente não pode conseguir tudo o que quer.
Isso faz parte da vida. E muitas pessoas acabam se sentindo revoltadas, porque quando eram mais novas tinham tudo nas mãos. Não aprenderam a ajudar em casa, a fazer o almoço, que deveria ser o correto, né? Não aprenderam a compartilhar do alimento na parte financeira ou de ajuda na confecção do alimento, ou então na limpeza da casa. Tiveram sempre todas as mordomias como se fossem verdadeiros reis dentro de casa desde pequeno. Quando se tornam adolescentes e adultos, têm a necessidade de querer alguma coisa e aquilo não está em suas mãos ou não lhe vem como vinha antes, a pessoa não aceita a frustração de não conseguir. Ela acaba indo buscar isso de outras formas. Aí nós temos pessoas ou na violência ou nas drogas para poder sanar suas frustrações. Grande erro, né? A violência e as drogas ocasionam muita dor, tanto para a pessoa quanto para os seus familiares. Essas pessoas, ao desencarnarem, elas estão impregnadas daquilo que elas viveram, ou violência, ou drogas. Só citando esses exemplos, mas vocês entendem que existe mais uma gama de fatores, né, de termos para espíritos sofredores, usando esses que são mais comuns, né, no nosso dia a dia. Então ali a gente vê espíritos sofredores que estão batendo na tecla do erro e que bateram muito na tecla do erro enquanto encarnados, né, pelo motivo do orgulho. Não queriam dar um passinho para o lado. O meu orgulho não faz eu ver que estou agindo de forma errada. O orgulho me mantém na mesma situação. E às vezes eu acabo não respeitando, né, não obedecendo às leis divinas. São leis naturais e por causa disso eu acabo sendo punido, ficando num looping eterno, né, sempre no mesmo ciclo, daquele erro pelo meu orgulho. Deus costuma ensinar a esses espíritos, enquanto encarnados, né, ensinar a eles que o erro machuca. O que acontece? Outros espíritos benevolentes, outras pessoas benevolentes encarnadas, são direcionadas a esse ser para dizer para ele: sai dessa vida, faça alguma coisa diferente, olhe dessa forma, tome essa decisão. Mas a pessoa orgulhosa continua batendo erro. E ela tem parentes, né? E também são influenciados a agir nessa vida dessa pessoa. Sai da violência, não comete mais crimes, está errado, responsabilize-se, assuma as consequências. E a pessoa continua na mesma situação. E aí não deu ouvidos, né, por ser orgulhosa, às pessoas que se aproximaram querendo ajudar, aos familiares, e aí desencarnam. Estou falando ainda dos espíritos ditos sofredores. Esses espíritos vão ficar nessa falta de felicidade por muito tempo, até que eles consigam sair dessa situação. Só que a bondade divina vai além. Não é uma pena eterna, como se aprende por aí, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Ela está presa naquela situação de orgulho, de incidir no erro até lá desencarnado, porque a vida continua e ela vai continuar com os mesmos defeitos, com os mesmos erros. E aí nós temos a palavra de Jesus, né, que veio o tempo todo falar do nosso amor ao próximo. Então, se o próximo partiu em erro, dentro dessa necessidade, não devemos largá-lo, dizer assim: ainda bem que foi, ainda bem que partiu. Se nós temos pessoas conhecidas, familiares ou não, podemos dedicar sim orações para elas de luz,
como cristãos, pedir a elas que sejam iluminadas nessa jornada que elas estão, nessa nova vida que elas estão. Essas orações e essas preces, já estou dizendo que sim, deve ser feito orações e preces para espíritos sofredores, principalmente se for, conhecidos, parentes, para que elas possam receber essas informações no momento oportuno, lá no plano espiritual. Vão ter sim agentes que vão cuidar disso. No momento certo, quando aquela pessoa tender a querer sair do orgulho, ela receber a mensagem de carinho de um familiar, de um amigo, incentivando ela a uma melhora na sua condição astral. Entenderam? E daí ela vai ser oportunizada com esse apoio, com esse incentivo, que não deu atenção quando era encarnado, mas lá vai dar essa atenção. Porque se passar, digamos, um período muito grande de tempo e sair todos os familiares, não existir mais os familiares na Terra, vai haver sim as orações de pessoas que vão ser obsidiadas por esse espírito sofredor, mas que vão tratá-los como obsessores e que vão pedir a sua melhora. Sempre vai ter, a necessidade de fazer uma oração para poder auxiliar alguém. Daí vem a bondade que Jesus sempre fala que nós devemos ter, porque nada termina no desencarne. Então devemos sim orar pelos espíritos sofredores e devemos orar enquanto eles estão encarnados, e depois que desencarnares também devemos continuar orando e rezando para que eles recebam luz, paz e harmonia, para que eles possam sair dessa desilusão, e começar a vida, uma vida nova. Agora, quanto às pessoas que são os nossos mortos, que não são espíritos sofredores, mas que desencarnaram, são mais próximos, devemos sim fazer oração, claro. Gente, não adianta chegar alguém perto de nós, que somos espíritas, Olha só, até é um termo meio esquisito falar isso. Nós, espíritas, não. Mas não adianta chegar assim para nós e querer ouvir uma palavra de consolo e a gente usar aquelas expressões que todo espírita usa, Tipo, nada termina no desencarne, que a vida continua. Porque isso não vai diminuir a dor daquela pessoa. O mais importante é a gente lembrar, em primeiro lugar, que todos nós somos humanos. Um abraço, o escutar a pessoa que perdeu um ente querido, porque faz parte do dia a dia, do convívio dessa pessoa. E quando parte, quando volta para a morada, é uma parte da gente que vai, é uma ligação. Às vezes fica dentro de nós alguma frase que não foi dita, um eu te amo que não foi dito, sabe? Que a gente ficou preso a amarguras, a mágoas, e depois sente aquela necessidade de querer expressar isso e a pessoa já não está por perto. Converta todas essas dores e sofrimentos em orações para os nossos entes que já partiram. Converta tudo isso numa ligação mental boa e positiva. Por que boa e positiva? Não é para chamar a pessoa que foi. Até porque existe todo um processo no desencarne onde alguns são colocados em sono, outros passam por um certo desequilíbrio, porque é uma mudança de meio. Existem toda aquela ligação dos corpos, dos corpos astrais que são ligados à pessoa. Então, existe o problema da doença que vai ser tratada, A doença veio como cura para algumas manifestações da vida da pessoa, Ficou impregnado no perispírito, que passa para o corpo numa encarnação, ocasionando uma doença que deve ser tratada para ficar no corpo e ser tratada, ou ficar na terra com o corpo. Tá? Então isso faz parte. Se você está sofrendo,
eu tenho uma doença muito séria, muito grave. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus e continue no tratamento e continue na luta para curar isso. Vai tentar até o final tratar isso, mas agradeça, porque você está sendo beneficiado com a oportunidade de expurgar um desajuste muito grande de outras vidas. E agora vai ficar ali. Pô, tem um problema sério, vai ficar depois aqui no corpo. Mas enquanto estiver aqui, lute. Não existe a ilusão do suicídio. O suicídio só vai te destruir o espírito, vai te penalizar mais ainda. Trabalhe sempre pela vida, sempre pela vida. As condições estão contrárias, as condições estão ruins, faz parte. Me falta parte do corpo, me falta isso, me falta aquilo, faz parte da tua vida, da tua história. É estranho, né? Mas devemos sim agradecer, porque isso aqui, essa nossa existência terrena, ela é apenas um laboratório na qual nós vamos trabalhar a evolução espiritual. Porque quando você desencarnar, você não vai se tornar um santo. Você vai ser o que é e vai ficar um pouquinho melhor, pelo que vai aprender quando retornar ao lar, pela experiência, né? E quando reencarnar de novo, vai ser como você é, um pouquinho melhor. Entenderam? Vai ser sempre assim. Aí vocês vão acompanhando a evolução de vocês. Se por um acaso vocês se acham pessoas assim, mas eu estou meio fora, né, do normal, é a hora de trabalhar. Por isso que se diz numa conversa espírita que a gente deve trabalhar o nosso lado que adoece. O egoísmo, o orgulho, a vaidade. E, gente, isso é difícil. Isso é um sacrifício. Já tentaram? Tentem. Como é ruim a gente ceder, como é ruim a gente entender o próximo, entender os outros, trabalhar para o benefício dos outros. Mas isso faz parte da nossa evolução espiritual. A gente precisa forçar essa mudança dentro de nós, para que a gente possa, ainda em vida, melhorar a nossa condição intelectual, moral. Não estou falando da condição financeira, não. Estou falando da condição intelectual, moral. Aprender um pouquinho a mais, dar um passo para frente. Se pudermos dar 2, 3, 4 passos, melhor ainda. E para isso, você não precisa ser completo, inteiro, íntegro. Você precisa estar aqui na Terra. E se você está aqui na Terra, você está já na condição dessa mudança. Agora é a hora. Então não desista. Não desista jamais. Mas está difícil. Cadê a resignação? Resignação não é para desistir não, gente. Olha, aconteceu alguma coisa, não vou conseguir ir à frente. Então tá, eu vou resignar. O que é resignar? Eu não vou avançar naquele ponto ali. Eu vou fazer uma voltinha, mas vou seguir no plano. Qual era o meu objetivo? É lá, por aquele caminho não dá, eu vou. Aí alguma coisa aconteceu, parou ali. Ótimo. Resignar é tomar ação daí, né? Tá, aceitei que não posso por esse caminho. Vou pelo outro e vou indo e vou avançando. Não é para parar, não. Não é para deixar as coisas acontecer. É para avançar. E daí nós vamos conquistar uma grande liberdade, né? O André Luiz fala assim, a gente tem que tentar livrar-se dos grilhões do passado. Então, se a gente tem algum problema de saúde, se a gente tem algum problema físico, se a gente tem algum problema qualquer, são grilhões do passado que nós estamos presos. Vamos se livrar deles. E como é que a gente pode sanar isso, se sentir melhor? Trabalhando para os que necessitam na Terra. Trabalhando para aqueles que estão precisando de ajuda na Terra. Isso é o que dizia André Luiz. Vai trabalhar para ajudar os outros. Estão precisando, tem gente passando fome, tem gente passando frio, tem gente precisando, né, de ajuda, estão doentes, estão desesperados.
Vamos trabalhar pelos outros. Você, além de conseguir se livrar de alguns grilhões, né, que te prendem, aquelas correntes que te prendem, já está avançando, gente, já está modificando. E muitas pessoas vão orar para vocês, vão rezar para vocês depois do desencarne, para trazer luz pelo auxílio que vocês davam. E vocês devem também rezar pelos outros que já foram. Não chamá-los de volta, isso traz sofrimento para o espírito. Conforme ele estão me chamando, eu preciso ir lá, ele não vai conseguir resolver o teu problema aqui, não vai conseguir matar a tua saudade, vai ficar perturbado, pode ficar à mercê de espíritos inferiores para tentar falar contigo, entendeu? Pode perturbar, pode até enlouquecer a pessoa que está aqui. Então deixe as coisas seguirem o seu curso. Ore, reze para a pessoa que já foi, para que receba luz, esperança e força. Como se você estivesse dizendo para o seu filho: agora tu vai para a faculdade, estude, melhore, faça o melhor de si, para que você seja um excelente profissional. Não é fica comigo, não vai para a faculdade, não, senhor. Vamos levantar essa cabeça aí. Eu cometi erros na minha vida? Todo mundo comete. Levanta a cabeça, muda e vai para frente. Então vamos fazer sim preces pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Por amor cristão, por bondade, por benefício do nosso próximo. Não foi? Tem um trecho do texto que fala ali, ó. Uma crença que endurece o coração não pode estar unida a um Deus que coloca, vírgula, como primeiro de todos os deveres, vírgula, o amor ao próximo. É de Deus rezar. É de Deus a gente rezar para que todos melhores. Para aquelas pessoas melhores, aquelas pessoas que estão ruins melhores. Para as pessoas que foram, que recebam a luz do caminho, que consigam enxergar outras coisas na vida. Olha só, eu estou falando de coisas na vida depois da morte, entenderam? Possam enxergar outras opções, outras oportunidades. Que vençam o orgulho, que cedam, né, para novos caminhos de paz, caminhos de sabedoria. Rezar para o próximo é um ato de caridade, principalmente para aqueles que já partiram. Desejar-lhes a bênção divina é o que resulta em esperança para espíritos sofredores. É a esperança deles, que rezem por eles inconscientemente e nós conscientemente. Só para comentar, né? Se a pessoa está passando por alguma doença muito séria, e eu vi isso num dos comentários, né, postados aqui, que passava por uma doença séria, é na doença que a gente deixa as memórias de coragem e de fé. É ali, eu estou dizendo que isso aí vai te livrar dos grilhões do passado, mas é ali, ó, é na doença que tu vai deixar memórias de coragem e de fé para os outros. Aquela pessoa lutou, aquela pessoa venceu, ela passou por o que tinha que passar aqui com coragem. É o que vocês todos devem ter, coragem. Que Deus fique com todos. Estou encerrando aqui agora o nosso comentário. Vamos pedir agora para os nossos irmãos de luz, de paz, que possam, né, fluir as águas dos senhores, colocando nela os remedinhos que nós necessitamos, seja para os nossos problemas físicos ou psicológicos, né? Que possa trazer nessa água modificada, fluida, energia e disposição, e que a casa dos senhores também seja iluminada e irradiada, com muita harmonia e paz e entendimento. Podem sim ouvir, fazer esse evangelho a qualquer hora que vocês quiserem, mas a gente sempre diz, né, que seja uma vez na semana o de vocês, aquele que vai sentar e vai fazer aquele evangelho. Entendeu? Uma vez na semana, sempre naquele mesmo horário. Mas se quiser ouvir em outros horários, em outros momentos, pode sim para se sentir melhor, para, sabe, renovar as energias, pode. Mas uma vez é aquela que vocês vão fazer com o grupo que vai se formar para vocês, tá? De trabalho nisso. Que Deus abençoe vocês, então vamos fazer nossa fluidificação da água. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares.
que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós acreditamos no poder do amor, nós confiamos no Teu poder e na Tua providência, Senhor. Bezerra de Menezes, nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao Teu infinito amor. Jesus, estende Tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que Te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de Teus santos Espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta Tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, meus queridos, né? Só o amor que estendemos aos outros diminui um pouco essa saudade. Vamos trabalhar em benefício dos outros, para poder preencher esse vazio. E a própria Célia Diniz dizia, né? Eu vi uma vez numa palestra dela, ela falando que o próprio Chico Xavier, quando alguém chegava lá que havia perdido alguém, a primeira coisa que ele fazia era dar um abraço na pessoa, como se sentisse também, né, a dor daquela pessoa. Ele se colocava no lugar da pessoa. Então, vamos preencher os vazios, auxiliando outros que estão aqui, que necessitam. Isso muda muita coisa. Isso é uma ajuda muito forte. Vamos rezar, orar, pedir proteção e paz para quem foi, e luz se essa pessoa tem uma história de sofrimento, né, de erros, né, pedir luz para ela, para que ela possa enxergar, receber essa luz. Isso tudo faz uma diferença, porque é o que se espera de um bom cristão. Sempre bondade, sempre uma oração para o próximo, sempre um auxílio para o próximo. Que Deus esteja nos lares de vocês, harmonizando e lembrando que sempre nós é que fazemos a diferença, né? É sempre entre você e Deus. Não é você e o próximo, não. Vou fazer algo para ti depois me retornar. Não. Mesmo que a pessoa nem perceba que você está ajudando, é bom que nem saiba às vezes, é porque o assunto é entre tu e Deus. É sempre assim. Depois tu vai resolver com Ele. Não é entre tu e o outro que tem que te devolver alguma coisa. Não, é entre tu e Deus. Uma semana abençoada a todos e até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem. Grande abraço, pessoal. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br